você está me dizendo isso, tia? Vamos logo matar a charada? Vamos. Vai lá na letra B. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada. Quando eu falo em anterioridade do exercício financeiro, eu falo em publicação. A lei só precisa ser publicada no exercício financeiro. Se, da mesma forma, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Observado o disposto no 153B. E o que é que o seu examinador faz? Ele troca a palavra vigência por publicada e você sequer fica na dúvida. Quando eu penso em irretroatividade ou retroatividade da lei, gente, eu penso em efeitos. A lei alcançar algo no passado e, por meio dos seus efeitos, irem lá no passado. Então, quando eu estou falando em irretroatividade ou retroatividade, eu estou falando no plano da eficácia, da produção de efeitos, de vigência. A lei precisa estar produzindo efeitos. Não basta que ela tenha sido ainda publicada. Basta você olhar a emenda constitucional 132. Lá no final, ele diz que tem dispositivo que só vai produzir efeitos a partir de tal data. Ou seja, ela foi publicada. Mas existem alguns dispositivos que ainda não estão produzindo efeitos. E quando eu falo em retroatividade ou irretroatividade, eu estou falando de efeitos da lei no tempo. E aí eu só posso estar falando de eficácia, de vigência, e não apenas de publicação. Guardem isso, pelo amor de Deus. Porque o que eu já vi de gente perder questão de marca X, né? Questão objetiva, só porque o seu examinador coloca lá um publicada e tem diferença ali, mas isso daí é casca de banana. Não, não é casca de banana, não é casca de banana. Dentro da teoria da lei tem diferença. Uma lei que basta você saber qual a ideia da publicação da lei. Atestar que o ordenamento jurídico foi inovado e criar a presunção relativa de que todos nós conhecemos a lei. Para ninguém poder dizer que desconhece a lei. Deixou de cumprir porque desconhece. Você vai responder por isso? Vai responder. Isso pode servir como um atenuante, pode servir como algo que venha minorar a sua situação. Mas não como uma exmente, uma exculpante. Porque uma vez publicada a lei, presume-se que todo mundo tem conhecimento daquele mandamento, daquela determinação. Tá. Entendeu? O fato dela ter sido publicada não quer dizer que ela esteja o quê? Vigente, produzindo os efeitos dela ainda. Certo? Bom, é uma regra sem exceção. Pois é, você está dizendo que é uma regra sem exceção, mas tem um artigo lá no Código Tributário Nacional que diz, o artigo 106, que a lei retroage sim, tá? Que eu já li e eu nunca consigo entender como é que a lei não retroage, mas no artigo 106 ele diz que ela retroage. E a gente vai entender isso agora. Dá uma olhada aí no artigo 106 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, a lei retroage. A lei vai voltar lá atrás. Quando? Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade e a infração dos dispositivos interpretados. Ou seja, a lei é aquilo que a gente chama de interpretação autêntica, que o próprio legislativo vai lá e esclarece o sentido da lei. Ela vai retroagir a lei interpretativa. Só não vai retroagir para o quê? Conforme a parte final.
para excluir, para aplicar penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Qual o sentido dessa previsão legal? Se o legislativo vem esclarecer o sentido de uma lei, é porque havia dúvida. Não é isso? Havia dúvida. Dúvida o quê? Para poder vir uma lei esclarecendo razoável. Então, se havia dúvida razoável, não é o caso de punir as pessoas que atuaram em desconformidade à interpretação nova dada ante a razoabilidade que era a anterior interpretação que demandou a edição de uma lei interpretativa. Não obstante, a lei interpretativa ela retroage. Lei interpretativa, esclarecedora do sentido de outra lei. 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A. Quando deixe de defini-lo como infração. Lei melhor deixa de definir como infração, não é isso? Então, é uma lei melhor. E o ato não foi definitivamente julgado. Que ato ali? Ato infracional, uma infração administrativa tributária. Exemplo, deixou de emitir uma nota fiscal. Deixou de emitir uma nota fiscal. Vem uma lei dizendo, aqui um exemplo esdrúxulo, aqui daquela determinada mercadoria não precisava, o que é que acontece? Era uma infração, deixa de ser uma infração, o ato que está sendo apurado ainda não foi definitivamente julgado, atenção ao inciso 2, a cabeça das alíneas, e aí essa lei melhor, dentro da mesma ideia do direito penal, porque se eu estou falando em infração, estou falando em penalidade, vai retroagir. B. Quando deixe de tratá-lo, o ato não definitivamente julgado, não é isso? Como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento ou não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, ou seja, aquilo que era tido como uma infração deixa de ser tido como infração, muito parecido com a linha A, né? Aqui o legislador, em que pese ter caprichado no artigo 3º, meio que tá, mas é isso, mas contanto que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. Então, percebam, o artigo 106 do Código Tributário Nacional, ele em nenhum momento fala de pagamento de tributo. Não. Ele não fala de pagamento de tributo. Ele fala de lei interpretativa, uma lei que vem esclarecer algum elemento de outro, e fala de infração. E nas 3 alíneas, quando a situação é melhorada para o contribuinte, quando deixa de ser considerado ato infracional, quando a pena seja mais severa, e quando o ato deixe de ser infração, né, no que diz respeito à linha B, quando ele não é mais contrário à legislação, contanto que ele não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E, obviamente, atenção, grife aí, inciso 2 do artigo 106, ato não definitivamente julgado, porque se ele foi definitivamente julgado, não cabe retroatividade nenhuma. Em nenhum momento aqui nós estamos falando de lei que institua um tributo, trazendo um fato gerador, alíquota base de cálculo sujeito passivo, e determine a cobrança desse tributo para situações, atos, situações jurídicas, fatos que ocorreram lá atrás. Não. O que o 106 fala em retroatividade é para uma lei que venha interpretar outra ou para
infrações administrativo-tributárias, descumprimento de deveres instrumentais, acessórios, que nós vamos ver daqui a um tempinho. O cidadão descumpriu, não deixou, por exemplo, a fiscalização ter acesso aos livros dele, ele foi multado, e no que foi multado, isso deixa de ser, determinado livro deixa de ser obrigatório. A situação dele é melhorada, a infração administrativa ainda não terminou de ser julgada, o ato não foi definitivamente julgado, e aí vai retroagir. O que a Constituição não autoriza é cobrança e invasão da propriedade sem lei primeiro. Cobrança de tributo é da lei para frente. É nisso que reside a não exceção, ser uma regra sem exceção, o princípio da anterioridade. Ainda, só para vocês saberem, tá, que no que diz respeito à interpretação dada pelo STJ, no que diz respeito à execução fiscal, quando se considera pronta e acabada para fins de retroatividade no que diz respeito às relações acessórias, diz o STJ que para fins de interpretação dessa condição de pronto e acabado, o ato definitivamente julgado, só se considera como encerrada a execução fiscal após a arrematação, a adjudicação e remissão, sendo irrelevante a existência ou não de embargos à execução, procedentes ou não. Tenham atenção a isso. Ainda, no que diz respeito à irretroatividade, dê uma olhadinha aí no artigo 105 do Código Tributário Nacional, que diz acerca da aplicação, que trata da aplicação da legislação tributária. Diz o artigo 105 que a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Aqui tá óbvio, a linha aqui tá fácil, tá suave, né? Já sei, lei daqui para frente, posso pegar tudo. E aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Segundo o artigo 116, dê uma olhada lá comigo, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos. 1. Tratando-se de situação de fato desde o momento que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias e que possam, a que produzem os efeitos que normalmente lhes são próprios. 2. Tratando-se de situação jurídica desde o momento que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Primeira coisa, vamos lá algumas críticas, né, do artigo 105. Se ele cair na sua prova nessa literalidade, você vai marcar o quê? Certo. Certo, é ele mesmo, é isso mesmo, na literalidade dele. Mas a gente só pode falar em fatos geradores pós-lei. Pós-lei. Então, não existe fatos geradores futuros. Existe a fatos futuros. Fatos ou atos ou situações jurídicas futuras e aquelas em aperfeiçoamento. Esse pendente aí é que dá a ideia de aperfeiçoamento. E que gerou essa classificação aqui. No que diz respeito aos fatos geradores. Os fatos geradores periódicos e instantâneos. Fatos geradores instantâneos, vamos começar por eles, tranquilo. É aquele fato gerador que se aperfeiçoa em um dado momento do tempo. Em um ato, muitas vezes, único. Exemplo, ICMS. Provavelmente, futuramente, uma vez instituído o IBS. Circulada, adquirida, comprada, né? A mercadoria, a circulação, né? Agora, do bem e do serviço, e não apenas mais mercadoria,
né, se ampliou o leque de incidência, não apenas a mercadoria, ICMS, ICM aí de mercadoria e bens, agora, né, no IBS, bens, e aí tanto faz mercadoria, bem material, imaterial e serviços. Uma vez feita a circulação, a troca, no prático da gente a compra, ocorre o fato gerador, instantâneo, ali, em um dado momento. Quando eu falo em fatos geradores periódicos, eu falo em fatos geradores, fatos, atos ou situações jurídicas que dão ensejo à incidência da norma tributária, que não ocorrem apenas em um único momento no tempo, mas que se protraem no tempo, que seguem no tempo até que se aperfeiçoem. Geralmente, num ano civil, num exercício financeiro, que é o ano que coincide com o ano civil. Está lá na Lei 4.320/64. O fato periódico, o fato gerador, né? Fato, ato, situação jurídica que dá enseja a incidência da norma tributária, pode ser simples ou composto. Simples, o IPTU, que eu tenho um único fato, a propriedade, que se protrai no tempo, né? E que para fins de apuração, o ideal é que se eleja uma data, um tempo, para que se faça a sua apuração. IPTU. Se você é proprietário de um imóvel urbano, você acorda todo santo dia, proprietário dele, e assim sendo praticando o fato gerador do IPTU. Sou proprietário, é uma situação jurídica, não é isso? Só que ia ficar complicado, né, gente? Já pensou? Pagar todo dia, pagar a cota do IPTU? Não. Então a lei vai lá e elege um dia para que dê-se por aperfeiçoado o fato gerador do IPTU, 1º de janeiro. O imposto de renda não, já é outro papo. Ele pode inclusive variar mensalmente. É um fato gerador periódico que se protrai no tempo, né, que vai lá obedecer um período para que se aperfeiçoe, mas que é composto de vários fatos geradores, vários auferimentos de renda. Isso fica muito claro quando você é um profissional que é autônomo, por exemplo, que exerce mais de uma profissão. Você tem 2 fontes de renda, isso é muito claro. Mas basta você exercer todo mês. Só que também fica... Já pensou fazer declaração de imposto de renda todo mês? Deus me livre, o povo atrasa quando é uma vez só no ano. Imagine, todo mês. E vocês já imaginaram a Receita Federal tendo que fazer fiscalização de milhões de declarações de imposto de renda todo mês? Né? Castigo, né? Merece ali, não, gente. Bichinhos, também não é assim, não. Né? Não vamos ser ruim desse jeito, não. Né? Mas não dá. Então, a lei vai lá também e elege um dia no ano para que se aperfeiçoe o fato gerador. No caso do imposto de renda, 31 de dezembro. A verdade é que essa classificação, né, ela surge exatamente por conta desse pendente aqui, mas no que diz respeito ao tratamento legal, o que conta mesmo é a data em que se dá por aperfeiçoado o fato gerador do IPTU e do imposto de renda. O que o legislador no CTN ele quer dizer? Que, olha, se a lei for editada dentro do exercício financeiro, no próximo fato gerador você vai pagar o tributo. Então, se de uma determinada municipalidade não tiver editado a lei do IPTU esse ano de 2024 e edita agora, no meio do ano, e diz que o fato gerador vai ocorrer em 1º de janeiro, 1º de janeiro de 2025, o fato já está pendente, já está correndo no resto de 2024. É nisso.
que se traduz. Mas no que diz o tratamento legal mesmo, fato gerador, 1º de janeiro do IPTU. Toda a incidência da norma, seja a norma principal, bem como a norma acessória, vai ocorrer no dia 1º de janeiro, no dia eleito pela lei para fins de verificar a ocorrência do fato gerador. Então, se cair esse dispositivo, é ele e tá tudo certo. Bom, princípio da irretroatividade era isso, tá? Simplesinho, tranquilo, com o pé nas costas. Uma regra sem exceção. Já vimos a diferença dele para o 106 e aí você não faz mais confusão, né? Quando chegar na hora da prova, meu Deus, eu toda vez fico complicada, né? No que diz respeito a essa irretroatividade por conta desse artigo 106. Pois bem, quando eu falo no 106 do CTN, só lei interpretativa e infração. E aqui vale a regra, né? O raciocínio do direito penal, e a lei interpretativa nada mais é do que uma lei que vai esclarecer uma lei que já está produzindo efeitos. E é por isso que ela retroage. Princípio da anterioridade do exercício financeiro também se traduz numa regra, assim como o princípio, né, da irretroatividade. A gente chama de princípio, mas na realidade eu estou falando de uma regra, a regra da irretroatividade. A lei não vai poder alcançar fatos passados, anteriores à sua vigência. Da mesma forma, o princípio da anterioridade do exercício financeiro, que está no artigo 153b da Constituição Federal de 1988, e a palavra, como já está aqui, a ser marcada, é a palavra publicação. Aqui já não é mais vigência, é publicação. Basta que a lei seja publicada num exercício financeiro para que possa produzir efeitos no exercício subsequente. Lei publicada em junho de 2024. Vai produzir efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025. Ellen, mas tem que esperar um ano? Não é princípio da anualidade, que é lá do orçamento. No direito tributário, que a gente tem é o princípio da anterioridade do exercício financeiro. A lei só precisa ser publicada no exercício anterior para que possa produzir efeitos no subsequente, observadas as regras constitucionais. Vamos lá, artigo 150, inciso 3. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, cobrar tributos, estou no inciso 3, B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada. Grifem aí, publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Vamos passar direto para a súmula vinculante 50 do Supremo Tribunal Federal, que diz que norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. A gente viu alguma coisa parecida com isso, não foi? Foi, a gente viu. O que foi que a gente viu? A gente viu que também a alteração do prazo de recolhimento não se sujeita, segundo o Supremo Tribunal Federal, ao quê? À legalidade. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, e no que diz respeito à legalidade, a gente tem um entendimento jurisprudencial, mas no que diz respeito à anterioridade do exercício financeiro, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante. Da mesma forma, entende o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à atualização monetária. Aqui já é entendimento. Não está sujeita à anterioridade do exercício financeiro, nos termos do artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. E por quê, Tia Aline? Pelo amor de Deus, porque não há nenhuma surpresa no que diz respeito à alteração do prazo do recolhimento, até porque, lembra, nós já temos uma norma
geral, lá no CTN para fins de recolhimento, caso a lei que institua o tributo não traga a data do recolhimento. 30 dias, contado da constituição definitiva do crédito tributário. Da mesma forma, a atualização monetária. Nós sabemos do fenômeno inflacionário, então não tem surpresa nenhuma. Lembra no que se traduz o inciso 3º do artigo 150 da Constituição Federal de 88, o princípio da não surpresa. O que não pode é o contribuinte ser o quê? Surpreendido. E em nenhuma dessas duas situações, ele é pego de calças curtas. Então tá tudo bem, segundo o Supremo Tribunal Federal. Tenham atenção a isso. Eu estou terminando. Na próxima aula a gente vem... Não, dá tempo de eu falar das exceções e próxima aula a gente destrinchar. Benefício fiscal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, antes, tá? A redução ou extinção, vamos fazer o seguinte, para eu não dar isso correndo para os senhores, porque eu já vi que o meu tempo terminou, próxima aula a gente vem falando sobre benefício fiscal e as exceções à anterioridade do exercício financeiro. Por fim, vou deixar uma tarefa de casa. Leiam o artigo 160 do Código Tributário Nacional. Tá joia? Pois bem, até a próxima aula.